Olá, eu sou Aguinaldo Guimarães. Esta é a aula de número 8, onde nós estamos desenvolvendo um simulador de aposta da Mega Sena, utilizando as linguagens JavaScript, CSS e HTML. E nesse vídeo nós vamos começar a parte lógica. Vamos trabalhar com o JavaScript. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui no meu VS Code, já com ele aberto, vou clicar na pasta JS. Vou clicar aqui em New File e vou chamar esse arquivo de index.js. Ele já criou aqui para mim um arquivo com a extensão JS, JavaScript, e eu vou precisar chamar esse arquivo JS lá no meu HTML. Como que eu faço isso? Antes de finalizar o body aqui, ou body, ou body, da forma que você quiser chamar, eu vou colocar script, vou selecionar a opção de baixo, script src. O src é o caminho, então eu vou colocar a pasta js barra, não, essa barra é a outra barra, barra index.js. Ele já me dá aqui. Só para ficar mais coerente, eu vou ficar aqui, script src e o type, né, informar para o meu novo navegador qual que é o tipo do arquivo que eu estou importando para o meu HTML. O type dele é text barra JavaScript. Pronto. Com isso eu já estou avisando, estou falando para o meu HTML, olha HTML, eu quero que você utilize as informações que estão lá no meu script, no arquivo index.js. Agora, vamos abrir aqui o nosso projeto e vamos entender o fluxo de funcionamento. Então, quando eu for utilizar, eu vou chegar aqui e vou escolher os meus números, né? Os números que eu vou apostar. E esses números, eles precisam ser armazenados em algum lugar. Então, o que eu vou criar no meu JavaScript? Eu vou criar, vamos até fechar aqui o HTML, não vamos usar ele por enquanto. Eu vou criar uma lista, um array, onde eu vou armazenar todos os números que eu apostar, que eu escolher aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a tela para cá e essa daqui para cá e vamos trabalhar em conjunto. Que a gente vai conversando e vamos fazendo aqui. Então eu vou criar uma variável const, eu vou chamar ela de números apostados. Números apostados, que vai ser os números que eu apostar toda vez que eu clicar em um desses números aqui. E eu vou dizer que ela é uma array, só que ela é um array vazio, ela não tem valor. Ela é uma lista, mas ela não tem valor nenhum ainda, tá ok? Agora, eu vou criar uma função para que toda vez que eu clique aqui, que eu selecione um número para apostar, esse botão ele desabilite, para que eu não possa clicar de novo e repetir o número apostado. Então eu vou criar a função aqui, eu vou chamar esta função de... chamar de selecionar números, tá? Então eu vou digitar function, vou chamar de selecionar números, e como que eu... deixa eu só colocar chaves para a gente discutir isso aqui. Como que eu vou saber qual é o número que está chamando? Então eu vou precisar receber esse número aqui, número. Então eu vou ter que passar parâmetro. Essa função, ela recebe parâmetro, e lá do meu HTML, quando eu chamar essa função, eu vou ter que passar esse parâmetro. Quem é o parâmetro? É o próprio número. É o número 1, número 2, número 3 que vai vindo aqui. Vocês vão ver como a gente vai fazer isso. Então, para eu poder passar esses parâmetros, eu vou abrir aqui o meu HTML. Vamos trabalhar em cima dos botões. Lá eu vou abrir o main. Vamos aqui no primeiro, então, no evento onClick, eu tenho que chamar aquela função que a gente criou, que é a selecionar números. Então, selecionar números.
ok? E o parâmetro que eu tenho que passar aqui dentro, no caso do número 1, esse cara aqui é o número 1, reparem que está aqui, é justamente o número 1. Aqui, por ser um número, eu não preciso pôr, não é string, né? Eu não preciso colocar entre aspas, tá? Simplesmente eu digo que estou chamando o número 1 e fecha aspas aqui no final, senão ele vai chorar ali. Então, opa, fica um a mais. Vai ficar assim, ó. On click, selecionar números e eu passo o número 1. Eu copio isso daqui, Ctrl C, venho aqui no número 2 e colo e só mudo o número 2. E eu vou fazer isso para todos os meus botões, para quando eu chamar ele fazer essa alteração. Então aqui agora é o 3 e assim por diante. Eu vou editar tudo isso aqui, vou cortar o vídeo e assim que estiver pronto eu volto, porque senão o vídeo fica muito extenso. Pronto, já editei aqui o nosso HTML. Então, ó, todos os botões agora estão chamando a função selecionar números e passa como parâmetro o número do próprio botão. Então, por exemplo, se eu clicar no número 5, ele vai vir aqui, né, no botão número 5, ó, vai chamar a selecionar números, passando para o JavaScript, para a minha função, o número 5, e assim por diante até o número 60. Uma vez que todos os meus botões já estão chamando a função selecionar números, eu vou vir no meu JavaScript, eu vou colocar um comentário aqui, vocês já vão entender por quê. Eu vou colocar aqui desabilita os números não, né? O número, porque vai ser um número por vez, o número escolhido. Então, ele vai desabilitar o número que eu for clicando aqui, que eu for escolhendo, para que eu for postando. Por que eu coloquei o comentário? Porque aqui eu vou chamar uma outra função. Essa função aqui é a função selecionar números. Ela não é a função desabilitar números, então eu não vou criar o método aqui, eu não vou criar a função que desabilita, eu vou criar uma nova fora dela. Então, eu vou só copiar aqui para vocês entenderem, para ser mais rápido, ó. Só para utilizar essa mesma estrutura, e eu vou chamar aqui, ó, desabilita número escolhido. E esse vai ser o papel dela, desabilitar o número escolhido. Ela também recebe o número e aqui ela vai fazer o que a gente realmente quer agora. E aqui eu vou chamar essa função. Então eu vou copiar aqui, ó, né? Então aqui eu estou chamando ela, passando número. Vou pôr um ponto e vírgula aqui. Vamos lá, agora vamos trabalhar dentro dessa outra função. Ó, eu posso minimizar essa. Então eu vou trabalhar dentro dessa função, desabilitando os números aqui. Aqui, ó, vamos mudar o nome dessa função de desabilita número escolhido para desabilitar número escolhido. Agora eu preciso acessar o meu elemento lá no HTML para eu poder desabilitar ele, né? Por exemplo, número 1 aqui, ó, para eu poder desabilitar ele, eu preciso acessá-lo. Então, document, ponto. Opa, ponto, não ponto e vírgula, né? Ponto. Get element by ID, ele já me aparece aqui. Entre parênteses, aqui eu vou ter, entre aspas, o nome do elemento. Aqui, ponto. O que eu quero fazer? Eu quero desabilitar. Então é desabilitar, disable igual, opa, saiu uma letra C, igual a true. Pronto e vírgula. Então eu estou dizendo para o meu HTML que eu quero desabilitar esse botão lá na tela, só que eu preciso pegar o ID. Então vamos ver como que está o HTML aqui. Qual que é o ID desses caras? Não tem, nenhum tem o ID ainda. Então a gente vai precisar inserir esse ID um por um aqui. Então aqui, ó, eu vou colocar
id igual, entre aspas, num underline 1. Vou copiar aqui para ser um pouquinho mais rápido. Vou fazer para o 2. O que eu vou mudar aqui? Só o número 2. id num 2. E assim por diante. Eu vou fazer para os 60 botões que tem aqui. Eu vou cortar mais uma vez o vídeo para não ficar extenso. Vou terminar e já volto. Pronto, já terminei de inserir os IDs para cada botão. E agora a gente já tem lá no JavaScript a opção que está desabilitando. Então aqui, como que eu vou fazer para que ele entenda qual que é o botão que está chamando lá para ser desabilitado? Repare que a gente recebe número aqui, né? E os IDs lá é num1, num2, num3. Então eu vou colocar aqui, ó, num underline mais quem? O número. Assim, quando eu chamar no HTML a minha função passando o número, no caso aqui vamos escolher um aleatório, número 14, ele vai mandar o número 14 para cá, para a função selecionar número. A função selecionar número, por sua vez, chama a desabilitar passando esse número, que é o número 14. O número 14 vem para cá. Quando eu mando desabilitar, ela vai vir aqui e vai pegar o ID. Qual que é o ID? Opa, Ctrl Z aqui que eu fiz besteira. Qual que é o ID? É num 14. Que eu posso até dar um espaço só para ficar bonito. Num 14. E aí ele sabe quem ele tem que desabilitar. Então vamos dar um Ctrl S aqui e vamos testar. Vou atualizar. Só que tem um porém, né? Eu vou desabilitar o 14, ó. Ele não me faz nada. Como é que eu sei que ele desabilitou? Eu preciso fazer alguma coisa, correto? Vamos fazer então. Eu vou vir aqui no meu CSS, no style.css, no main button aqui, que são os botões que está dentro da minha main. Vou fazer o seguinte: main button, tá certo, dois pontos hover, que é quando passar o mouse em cima, dois pontos disable. Vou abrir aqui as chaves. O que eu quero que aconteça quando eu passar o mouse em cima do botão e este botão estiver desabilitado? Eu quero que o meu cursor não seja mais pointer, não seja a mãozinha. Cursor, tá errado ali, né? Cursor, dois pontos, not allow. Por quê? Porque eu quero que ele fique com aspecto de bloqueado. Então, quando o JavaScript alterar o botão aqui para desabilitado e eu chegar próximo dele, em cima dele com o mouse, em vez de ele virar essa mãozinha, ele vai virar um sinal de bloqueado. Vamos testar então. Eu estou aqui com o simulador, eu vou escolher aqui o número 1. Repare que quando eu cliquei, ele já bloqueou. Então, se eu chegar com o mouse próximo, ó, ele está bloqueado. Se eu escolher o número 5, bloqueou. Ficou bloqueado. Ó. Qualquer hora que eu chegar com o mouse em cima, está bloqueado. Se eu chegar no número 2, não, o número 2 não está bloqueado ainda. Não cliquei. Clicar no 2, bloqueou. E assim funcionará para todos os outros números. Bom, agora que a gente já conseguiu bloquear esse número, a gente precisa fazer só mais duas coisas com ele, que é mudar a cor do fundo ali, né, do botão, e a cor da letra também. Então vamos lá, da fonte. Então vamos lá, a gente vai vir aqui no index. Eu vou copiar aqui esse código para adiantar um pouquinho, né? Porque o nosso vídeo já está um pouco longo, já estou quase encerrando ele. E o que eu vou mudar aqui então é o style ponto background
E eu vou dizer que esse background, ele vai ser igual, aí eu tenho que colocar aqui entre aspas, tá? Sempre entre aspas, hashtag 009E4C, que é uma das cores que a gente está usando. E eu vou fazer também, eu vou copiar agora, eu vou dar um ponto e vírgula primeiro, não posso esquecer. Copiar aqui, Ctrl C. Deixa eu fazer uma coisa aqui que está me incomodando, que é aumentar essa tela um pouco para cá. Então fica, atrapalha, né? Fica curto aqui, fica ruim de acompanhar. Então eu vou dar um tab aqui, Ctrl V. E a outra coisa que eu vou fazer é mudar a cor da fonte. Então é o style.color. Qual a cor que eu vou colocar? Branco, né? Então entre aspas também, hashtag FFFFF. Vou dar um Ctrl S e vamos testar. Então, quando eu clicar no botão, ele tem que bloquear, bloqueou, ficar verde e a cor da letra ficar branco. E é isso. Eu vou parar esse vídeo por aqui, pessoal, porque ele já está um pouquinho longo. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente tenta responder o quanto antes, né? E se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, com alguém que você conhece que está aprendendo programação front-end, C Sharp é back-end, JavaScript, CSS e HTML, compartilha e ajuda nós a divulgar. Obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até mais.